pessoal, eu já tive a oportunidade de fazer uma live com a doutora aqui, que eu trouxe para conversar. E foi tão boa, repercutiu de uma forma tão gostosa, que a gente viu ali o quanto que aquele conteúdo agregou na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas, principalmente de mães e pais que estão empenhados em oferecer o melhor para os seus filhos. Por essa razão, eu convidei para estar aqui com a gente a doutora Paola, querida, uma jovem médica que atua aqui na nossa cidade e que o que a gente também constata é que não atende só pacientes de Taubaté, acaba que atendendo gente, criança de tudo quanto é lugar, não é? Muito obrigada pelo convite, é um prazer te conhecer pessoalmente, porque a gente já se conheceu pela tela e já me sinto amiga, agora que eu conheci você. Muito obrigada pelo convite. Depois da pandemia, o CFM permitiu que foi liberado, né, atendimento online. Então hoje eu tenho pacientes assim, no Brasil todo, tem pacientes fora, na verdade. Olha só. Isso facilitou muito a vida dos pais, até da gente. Algumas coisas são atrapalhadas por conta do exame físico, mas tem muita coisa que dá para fazer exame físico sim, através da tela. Olha só que incrível. E conta uma coisa para mim, Paola, para o pessoal que está te conhecendo agora. Como que aconteceu essa escolha na sua vida? Quero ser médica e depois quero ser pediatra e ainda mais nessa linha da pediatria integrativa. Como é que foi isso? A minha escolha pela medicina, eu não sei explicar, porque desde criança eu já queria ser médica. Eu lembro que minhas amigas queriam ser bailarinas, astronautas, e eu sempre falava a mesma coisa, eu quero ser médica, quero ser médica. E aí foi indo, acho que eu nunca tive um plano B, assim, não sei. A minha mãe fala, acho que você já nasceu pra isso, não é possível. A minha irmã não, minha irmã queria ser veterinária, queria ser não sei o que, tudo, e eu nunca fiquei variando, não. E a sua irmã é médica também, né? Ela é médica, ela é cardiologista infantil. Olha. E ela teve ela foi muito importante na minha decisão, na minha especialidade. Na verdade, eu não queria fazer pediatria. Olha. Eu queria fazer clínica médica e depois ir para fazer pneumo adulto. E aí, só que eu passei na residência e acabei não era aquilo. Passei em clínica em São Paulo e ela já estava fazendo pediatria aqui em Taubaté, onde a gente mora. E eu já estava meio gostando muito das coisas dela e tal. Aí foi decisivo para mim. Eu falei, não, eu larguei, voltei, falei, vou fazer pediatria. E aí hoje eu penso assim, gente, eu jamais seria feliz se não fosse pediatra. Que lindo! Sinceramente, foi a melhor decisão que eu tomei, mas graças a ela. Ai, que coisa mais linda! Eu, assim, o nosso primeiro contato foi muito em função da necessidade que eu vou constatando e sentindo no dia a dia, principalmente por conta do contexto da pandemia, né? Não foi uma, duas, né, famílias, né, pai, mãe, que chegou até a mim me perguntando assim, Poliana, eu tô tão preocupado porque, puxa vida, a pandemia, de uma certa forma, ela privou as crianças da convivência até com familiares, porque ficaram restritos ali a questão do pai, da mãe. Às vezes tem situações de criança convivendo com avós, só que ainda assim, aquela coisa da grande família foi privado, né, nesses 2 anos. E mais ainda, privada também do convívio do dia a dia escolar. E aí aqui, né, na nossa live, e aqui eu trago, né, enfatizando isso, qual que foi a repercussão dessa situação, desse contexto, como que você sentiu essa repercussão, esse impacto lá no consultório, atendendo, no seu atendimento? Exato. Foi lastimável, principalmente esse isolamento com relação às crianças. As crianças tiveram que fazer praticamente tudo online. Chegou um determinado momento que nós voltamos para a nossa vida e eles permaneceram ali no online, muito por equívoco, assim, estatisticamente as crianças que mais tinham desfechos negativos com a Covid foram as crianças que tinham síndromes genéticas e cardiopatas, e assim mesmo, comparado com adulto, é muito pouco comparado com adulto, sempre um conta, tá? Mas se comparar com a grande maioria, então para eles foi muito complicado, tiveram que ficar ali no online, ali na escola online. Eu tava até falando isso, que a gente aqui usa o online, né, o tempo todo, e mesmo assim a gente fica nervoso às vezes, não consegue se expor, e a gente trabalha com isso. Imagina para uma criança ter que entender online, algumas habilidades que pelo online eles não vão, a matemática, algumas habilidades, uso de máscara para eles. Não tem nenhum estudo que mostre que isso é superior às outras medidas,
Só que para eles, isso ficou mais engessadinho. Porque a gente, com a máscara, a gente já não conseguia muito bem se entender, né? Às vezes a gente não conseguia ver se estava bravo, se estava sorrindo. Já era difícil pra gente entender. Sim. E para as crianças que precisam da expressão facial ainda, para eles era pior ainda, atrapalha até a formação da personalidade. Para eles ficaram mais fechados. E isso é uma coisa que vai repercutir, porque eles vão ser adultos e eles vão ser pais. Eu recordo, assim, né, que vários professores, principalmente os alfabetizadores, preocupados, né? Eu preciso, né, a questão da boca, da gesticulação no meu trabalho, para poder ali compartilhar do movimento de determinada sílaba, o determinado som, como que a gente vai conduzir isso. Isso para mim, assim, foi algo muito latente, muito constante no dia a dia, né, nessa interação com os professores. Para eles é extremamente complicado, né? Realmente, eles precisam entender a expressão facial para entender sentimentos, só que isso vai se repercutir pro resto da vida, porque ficaram mais engessadinhos. Então, como eu falei, eles vão ser adultos, tem menos empatia, e muitas crianças ainda ficaram rígidas, traumas que estão difíceis, porque as crianças ainda ficam obcecadas por limpar as mãos muito mais que os adultos. Tem ambientes que a gente vai, as crianças permanecem de máscara, e a gente fala, pode retirar, meu amor. Mas eles preferem permanecer de máscara, então assim... Muito mais pela questão de sensação de segurança seria, né? O terror, é como se eles ficassem traumatizados com todo o terror que foi seguido. Porque o que a gente aprende ali na primeira infância, a gente fala que é mais importante do que é na faculdade. Né? Uhum. Vamos levar para o resto da vida. Então as crianças ficaram neuróticas, digamos assim, desesperadas, foram privadas do convívio com os familiares, e isso teve muita repercussão. Eu tenho um caso no meu consultório, por exemplo, de um paciente de 4 anos, que ele morava numa casa em cima e o avô embaixo. Só que antes da pandemia ele sempre brincava com o avô a tarde inteira. E aí ele veio pra mim, porque estava tendo distúrbios alimentares, mas estava comendo cabelo. Comendo cabelo? Comendo cabelo. E foi ali bem no olho do furacão, foi em 2020. E a criança assim estava super nervosa, super estressada. Mas claro, ficou o dia inteiro em casa, não deu sol. E tela o tempo todo, porque era só isso. Piora dos padrões alimentares. Mas o que mais pegava para a criança é que ela passava a tarde inteirinha querendo brincar com o avô. E aí foi quando eu expliquei para os pais, olha, as crianças não são super spreaders, como isso eles não são, é muito raro a criança passar para o adulto. Entre eles mesmos passam cerca de 3%. Então eu já era uma defensora de voltar para a escola lá no começo, lá em agosto de 2020, tem lá ninguém falando sobre isso. E aí quando eu liberei, acabou, todos os problemas da criança eram problemas emocionais. Eu não tinha distúrbios, não tinha distúrbio de cortisol, não tinha nada que fosse manejável. Eu estava escutando a história da vida dele e tentando adaptar. Então, assim, foi muito marcante para mim, muito triste. Eu tive vários outros casos em crianças que ainda estão, e pais que ainda estão em pânico. Só que o pânico é muito pior, porque ele libera catecolamina, né? Então, piora tudo para você ter a imunidade, como se você ficasse numa estafa mental de tão nervoso, sabe? Sim. Então... Isso que você traz pra gente em termos de olhar para a rotina da criança, né? Telas, alimentação, eu recordo que uma prática que eu tenho na minha metodologia de trabalho é realizar a anamnese do meu aluno, conhecer o meu aluno na sua integralidade. Então, aquelas perguntas, né, no início. Quantas horas de sono, que horas que a criança vai dormir, eu quero saber do que ela se alimenta, o que ela não gosta, ela brinca, quais são os tipos de brincadeira. Então, sabe aquelas perguntas? E uma vez, assim, eu ouvi, não só de uma mãe, de umas 2 mães, né, assim, Poliana, nossa, mas você tá parecendo médica, né? Tipo, e meio que, além disso, qual é a relação disso tudo que você tá perguntando com o que a gente, com a aprendizagem do meu filho? Então, sempre fiz questão, primeira reunião dos pais, trazer esse conhecimento, né? Isso é muito importante, gente. Cada vez mais profissionais da saúde, profissionais da educação, esse diálogo com a família, conhecer o aluno com profundidade, né? Como é a rotina dessa criança? Porque isso está muito vinculado com o processo ensino-aprendizagem dele na escola. E, claro, com essa situação da pandemia, a quantidade de gente sabendo, né, que eu sou professora e que eu gosto da minha profissão, faço isso com alegria, né? Então, assim, Poliana, o que eu faço com meu filho aprender melhor? Porque a pandemia, eu tô vendo lá, as crianças estão
ficaram atrasadas, por mais que tenha tido um online, chegou a atividade, mas não é a mesma coisa. Então aquela preocupação, aquela sensação de que se perdeu muita coisa, como que a gente vai recuperar isso? E aí eu venho com a pergunta, bom, primeira coisa que a gente precisa aí é olhar para a rotina do seu filho, da sua filha, como é que tá isso, né? E eu tenho o pessoal, nossa, que interessante, porque eu também explico porque, o que tem a ver o sono para memorização, o que tem a ver certos tipos de alimento para a questão de atenção. Só que ainda eu tenho, inclusive até colegas minhas que ficam, é mesmo? Nossa, mas Poliana, porque a preocupação fica tão focado na questão lá da língua portuguesa, de produção de texto, de matemática, de fazer cálculo, que tudo isso é importante. Só que esse processo de cognição, né, para desenvolver conhecimento, ele precisa da nossa estrutura aqui, né, fisiológica funcionando bem. Tô indo pro caminho, pelo bom caminho, doutora? Olha, perfeito. Sinceramente, eu sou muito fã do trabalho multi. Então, acho que todos os profissionais que assistem a criança, eles têm que conversar entre si para o melhor que seja da criança. Então, assim, eu já achei maravilhoso, sinceramente. Porque eu também fico falando isso todo dia nas redes sociais, gente. Como que a gente quer que o nosso filho vá bem na escola se ele dorme mal? Porque hoje é isso. Às vezes eu vejo criança indo dormir 2, 3 horas da manhã, não se sabe nem o conteúdo que está sendo assistido, porque às vezes videogame, demais no videogame. E CID-11 já até lançou, né? Agora no CID-11 tem Gaming Disorder, que é um transtorno de abuso de jogos. Então já virou doença, tem CID-11, tá aí. Né? Eu tive, há um tempo atrás, fazendo uma visita no Vale do Silício, encontrando vários diretores. E eu lembro de um que me enviou um e-mail dizendo, olha, cuidado com a questão do uso de tecnologia no Brasil. Façam isso com muito cuidado, muita cautela, porque aqui nós estamos sofrendo, nós já temos várias clínicas de desintoxicação tecnológica. Pra gente não é tão difícil de desligar da tela, né? A criança, então, para eles é muito deletério, é associado ali com atraso no desenvolvimento, com agressividade. Então, às vezes a gente vê ali, quer que a gente melhore o rendimento da escola da criança, mas não olha para as coisas básicas, para os pilares da saúde. Como está a alimentação dessa criança? Uma criança que come industrializado o dia inteiro, cheio de substâncias ali que são alergênicas, são potencialmente cancerígenas, são disparadores de glutamato, então às vezes a criança fica irritada demais, ou eles classificam como hiperativa demais, mas não é uma criança que está, né, e às vezes também falta paciência, né? A criança se mexe mais. O açúcar. E exatamente, não dorme mal, como eu falei, dorme mal, come mal, são estressados. A gente tem mídias executivas hoje dentro de casa, infelizmente. Então a gente tem que olhar primeiramente, precisa olhar para a criança, qual é a rotina deles. Porque quando a gente dorme mal, por exemplo, no outro dia a gente fica se arrastando, a gente quer tomar café o dia inteiro. A criança não fica assim, não, isso irritado. E uma coisa que eu gosto de destacar é que a pessoa muito estressada, ela está com muita liberação de cortisol. É isso, doutora? Exato. Me corrija, hein? Exato. Muita liberação de cortisol no organismo, o que faz com que ela tenha dificuldade até mesmo de pensar, raciocinar, de fazer escolhas, decidir melhor. Compromete as funções executivas em termos cerebrais, não é isso? Exatamente. Muda a cabeça de cortisol. O cortisol é um hormônio que não tem que estar nem para mais nem para menos, ele tem que estar dentro. Porque os dois extremos são bem ruins para qualquer idade, para a criança ainda pior ainda. Porque eles ainda estão aprendendo. Na verdade, eu acho que na nossa live eu até falei, né? Que eles nascem, o cérebro não nasce do tamanho que tem que ser. Sim. Eles vão criando conexões. Ali mais ou menos até os 4 anos de idade eles vão ter mais ou menos o peso que vai ter. Então olha quantas conexões foram criadas ali. Só que a gente acaba viciando essas conexões em impulsos dopaminérgicos, impulsos por conta de alimentação, de tela, por cortisol. Então, tudo isso é tão importante, só que isso vai ser levado para a vida. Por isso que eu acho tão importante a gente olhar, principalmente na primeira infância. Porque isso, tudo que acontece aqui vai repercutir. E sabe uma coisa que me preocupa também bastante nesse processo? Você falou da hiperatividade, né? E para mim, assim, a criança saudável, ela é ativa. Ela brinca, ela é curiosa, ela pergunta. Isso, para mim, assim, é uma criança saudável, né? Faz parte da criança ser esse ser que está buscando, né? E conhecer o mundo. E resultado? Gente, olha, a quantidade de pessoas que vêm, o meu filho tem TDAH,
Ah, meu filho é hiperativo. Então, porque ele não para, ele não sei o quê. E daqui a pouco, remédio na criança, Ritalina. E eu olho para isso tudo, eu falo, gente, pera lá. Quando eu vou checar, como é que tá a alimentação dessa criança? Aí você vai ver lá aqueles macarrões instantâneos da vida, os processados, né? Tipo salsicha, os nuggets, isso a rodo. Quando assim eu olho e falo assim, puxa vida, é claro, a gente está vivendo um contexto de Brasil com pessoas hoje que estão passando fome. Só que na outra ponta também a gente tem as pessoas que estão aí sofrendo com o sobrepeso. Precisa de uma educação alimentar e compreender que às vezes, né, na maioria das vezes, você está pagando muito caro por algo que não te alimenta e que não favorece a pensar, a aprender melhor. Não é por aí? É mais ou menos para esse macarrão instantâneo prático, mas te custa quanto? Será que é só 3 minutos que está custando mesmo? A gente vê, infelizmente, cada vez mais de até o 2015 o Ministério da Saúde publicou uma normativa mostrando, né, que existe, denunciando na verdade, em 2010 acho que foi mais de 2 milhões de caixas vendidas, que existe uma prescrição excessiva, que nem sempre respeita a bula, porque a bula pede para No caso da Ritalina? Que eu chamo de Ritalina, carinhosamente, né? Porque a metilfenidato, essa droga, é uma droga que ela visa aumentar a dopamina e noradrenalina. Porque essas coisas não têm ação só no cérebro, elas também vão ter, são neurotransmissores, vão ter ação no corpo inteiro, então tem efeitos colaterais. Mães, mamães, papais, vocês estão ouvindo isso? Importante, viu? Importante considerar. Ou seja, a questão do TDAH é só remédio que cura? O remédio, ele é a última alternativa, só que infelizmente, hoje em dia, é assim, ó, tem um problema, remédio. Qual é o ideal? Observar o porquê. Por que o seu filho não está conseguindo render na escola? Por que o seu filho está mais irritado? A alimentação, por exemplo, para você fazer um neurotransmissor, uma dopamina, vem da fenilalanina, que é um aminoácido. Então, vem da alimentação. E nessa parte bioquímica de conversão, vai precisar de B9, que é o folato, que vem das folhas verdes. Então, assim, esse paciente come isso? Como é que está essa alimentação? Ele tem substrato? Como que eu vou construir uma casa em tijolo? Olha, eu recordo, quando eu fui diretora de creche, eu recebi os bebezinhos, né? Então, as mães todas cuidadosas, pai. Olha, o primeiro dia de aula, né? Assim, olha, mas tem uma coisa, o meu filho, assim, tinha um aninho já, né? Maternal 1 aninho e meio, 2. Olha, só que tem uma coisa, meu filho não come nada de verdura, nada de legume. Então a gente acolhia. Resultado, na mesma semana eles começavam a comer. Por quê? Ali as crianças, o que era oferecido. Na reunião de pais, como que eu fazia a abordagem? Assim, olha, eu recebi de vocês, né? Vocês falaram que as crianças não comem, daí eu mostrava as fotos, porque a gente não tinha essa coisa da rede social, nada. Então a gente fazia o registro de fotos e mostrava para eles, né? Olha só as crianças aqui comendo e eles assim, né? Mas eu tenho uma pergunta para você que é pai e que é mãe. Você falou que as crianças não comem em casa, mas vocês comem? Exato, gente. Aí, não. Então como é que a criança vai comer? Eu faço a mesma coisa na consulta. Os pais eles não compram, não comem, não oferecem, e a criança também não tem o ritmo de comer. Então, às vezes, eles querem que a criança coma ali um chuchu, cenoura, e eles vão comer pizza calabresa, não tem como. Na verdade, as crianças moldam muito o comportamento a partir do nosso. Então, eles não escutam muito o que a gente fala, isso a gente faz. No caso do TDAH, do que eu já li também, o açúcar ele impacta negativamente, né, o uso de açúcar, não é isso? O açúcar, ele também libera mecanismos de dopamina, então o paciente fica mais irritado, mais agitado, e aí ele também vai liberar, ele vai estimular, que é muito técnico isso, mas assim, ele vai estimular o glutamato, que é um outro neurotransmissor excitatório. É meio que, enfim, misturar fogo com gasolina. Sim. Na verdade, tem que entender que existem pessoas que têm polimorfismos genéticos, a gente tem como ver isso, que não conseguem degradar a dopamina, ou deficiências nutricionais, ou comem muita tranqueira mesmo. A gente vê ali bioquimicamente o glúten interfere muito negativamente nisso, porque ele inibe enzimas que absorvem esses que eu tô falando, vitamina B, e acabam faltando. Então, assim, como que a gente pode simplesmente falar, primeiro que o diagnóstico é clínico, tá? Não tem nenhum exame que você fala assim, ó,
esse exame aqui é igual a IV, esse exame é hiperativo, não é um diagnóstico clínico, é baseado no observador. Não é e quem que faz, é importante dizer, né, para quem está com filho novo e às vezes fica preocupado, quem que faz o diagnóstico? Geralmente a gente encaminha, o pediatra já avalia, né? Certo. A gente encaminha para o neurologista, ou para o psiquiatra, ou para o neuropsicólogo, porque tem testes, tem toda ali uma normatização de DSM para diagnóstico. Só que é baseado no observador, não um teste como se fosse um exame de sangue, que você fala, eu vi isso, então significa que é... Não, é um diagnóstico clínico. E o que é mais assim, na minha opinião, é que é baseado no observador, não é a criança que está relatando os sintomas. É o pai, é o professor. Então a criança também não tem como relatar melhor ou pior os sintomas. Entende? E para pior ainda, não existem muitos estudos que mostrem um longo prazo. A maioria dos estudos, até em 2017 teve uma revisão na Cochrane, que é super conceituada, meio cheio de viés, mas mostrando ali que os estudos, eles vão ali uma semana. Quem que usa essas medicações uma semana? 2. Então não tem efeito de longo prazo, porque essas crianças são crianças, amanhã eles estão no mercado de trabalho, são adultos. Essas drogas, elas droga mesmo, elas entram sem data de prescrição. E existe uma que foi até denunciada em 2015 pelo Ministério da Saúde, né? Que estavam vendendo a mais, estavam usando off-label, ou seja, pacientes menores de 6 anos, sendo que em bula está descrito que é para utilizar em maiores de 6 anos. Só que eles têm efeitos colaterais, está descrito lá, inclusive febre, por exemplo. Nessa revisão que eu falei, tem mostrando até desfechos como AVC em pacientes de 14 a 68 anos. Porque libera outros catecolaminas, a noradrenalina, que tem efeito cardiovascular. Então a gente vê também nessa normatização do Ministério da Saúde, eles falam que está sendo utilizado inclusive para ansiedade, depressão, você vai piorar esses quadros. Ou seja, para TDAH, a medicação é em último caso. Primeiro você tem que olhar para toda essa rotina da criança, como que está a alimentação, como que está sono, ajustar isso, e não é só na criança, é na família, porque a criança precisa do exemplo, né? A criança é um reflexo da família, né? Sim, olha só, gente, olha que importante, a criança é o reflexo da família, não tá separado uma coisa da outra, ela tá ali, né? E você como doutora, para quem tem uma suspeita dessa em casa, que de repente o filho está agitado demais, assim, orientação básica do que cuidar. A primeira coisa que eu falo assim, é tentar alinhar o que você acha que é hiperativo, o que é de fato um paciente que não consegue se concentrar, um paciente que às vezes desenvolve tique, como que você está classificando isso, então vai ter ajuda do profissional. Só que a primeira coisa, tenta entender o porquê que seu filho está irritado demais, por que ele está disperso demais. Como é a rotina dele? Sem sono, não tem saúde. A gente mesmo começar a dormir mal, não vai. Sem suplementar, por exemplo, DHA, alimento, sem alimento de verdade, não tem como você formar neurotransmissores. Então, como que é essa alimentação? É uma de bolachinha? Porque hoje, infelizmente, o padrão é esse. É bolachinha, é macarrão instantâneo, é nuggets, é isso, é aquilo. Como está a alimentação do seu filho? Ele faz atividade física ou não? E precisa ser assim, mais comida de verdade, né? Comida, não é frescura, gente, é comida de verdade, é legume, verdura, o arroz, a leguminosa, né? O feijão, tudo feito com muito carinho, poxa. Tudo que vem dentro do saquinho é alimento. Então, e aí, atividade física, faz ou não faz? A criança fica na tela, A gente tem uma nutricionista aqui em Taubaté que ela ficou famosa com uma frase, né? A Pamela Terra, descascar mais e desembrulhar menos. Exatamente né? Isso, até parece clichê, mas é muito verdade, né? Tudo que vem da terra, que voa, foi assim que foi feito na natureza. E a gente inverte os padrões. Eu falo assim, ó, se você abrir aquela bolachinha e deixar aqui, a gente viaja, fica um mês, volta, pode comer a bolachinha, porque não é alimento, não perdeu. A gente deixar uma maçã aqui e sair daqui, voltar daqui uma semana, podre. É completamente diferente, só que hoje, talvez pela praticidade, que eu falo pra você, é prático, mas vai te custar. Então, será que é os 3 minutos mesmo? Quanto será que tá demorando? Quanto será que tá custando pra você esse macarrão instantâneo aí? Pois é. Então, é a máxima, assim, na verdade, o que eu sempre falo é, por favor, olhe pra criança. Para de olhar pra doença, ou pro rótulo, ou pra sintoma. Porque você tá vendo um sintoma, mas ele é a ponta do iceberg. O sintoma que ele tá apresentando vem da onde? Por que ele tá assim? Então, é olhar para o indivíduo como único, né? Cada ser é único, a gente tem impressão digital, cada criança é única. Paola, eu sou professora e já vivi várias das dimensões da minha profissão e ainda vivo, né? Tô nativa. Embora afastada, sem remuneração por conta do doutorado, vivencio essa dimensão da pesquisa hoje. Agora, algo que eu sempre busco colaborar, até com momentos como esse,
é com relação à saúde mental de quem cuida dos nossos filhos. Ou seja, a saúde mental dos profissionais da educação. Professor, coordenador, diretor de escola, os auxiliares de educação infantil, a merendeira, ou seja, a saúde, né? Aquele que ajuda na limpeza, porque eu sinto que a pandemia afetou a todos. Como que você percebe isso? De uma forma geral, eu entendo que, assim, vou fazer uma analogia com uma coisa que eu gosto, que é futebol. A vida parece muito mais com um jogo de futebol. Todo mundo se depende, todas as posições são importantes, você vai tabelando até chegar no objetivo final. Então, assim, eu vejo que todo mundo sofreu muito com isso. Na minha prática, eu vejo muito mais as crianças, porque é a minha prática, mas assim, professores, os médicos também, todo mundo, os pais, não teve uma pessoa que não ficou um pouco mexida com tudo isso que nos aconteceu. Você sente que esse contexto da pandemia também contribuiu para a gente desmistificar um pouco o preconceito de se falar em saúde mental do ser humano, em saúde mental dos profissionais? Eu acho que foi até um importante avanço nisso, porque agora todo mundo está valorizando mais, coisa que a gente já fala há muito tempo, mas valorizando a saúde mental como sim, um dos pilares da saúde. Eu defendo muito a questão do autocuidado do profissional, desenvolver esse autocuidado para cuidar de quem cuida. Você como médica, como que você vê isso? E eu tento fazer isso também. Porque é muito difícil, a gente às vezes absorve algumas coisas, a gente se envolve. E aí, um contexto ali de pandemia no qual a gente ainda estava com muitas incertezas, não só econômicas, mas também de como se comporta essa doença, até onde nós vamos, o que a gente pode fazer, pessoas doentes, perdemos amigos. Então, foi muito difícil e a gente ainda está tentando se recuperar. Enquanto adultos, tendo toda a consciência, ainda imagina a parte infantil. Né? Você sente que esse cuidado, esse acolhimento com os profissionais, eles podem ser também sinônimo de valorização? Acho que sim, né? Acho que sim. Para todo mundo, né? Para todo mundo porque a gente não tem como não se envolver, né? Não tem como se envolver. Então todo mundo fez o seu melhor, assim, e eu acho que isso ficou de legado. Foi a única coisa, assim, que eu acho que ficou realmente de legado. Que bom. Paola, tem uma coisa que eu faço aqui, uma espécie de... Não podia faltar os post-its, porque o pessoal sabe o quanto que eu trabalho com isso também. E aí o que sair, você comenta. Ah, meu Deus, o que será, né? Tem umas coisas assim, ó. Meio cabulosas. Memória da... Deixa eu ver. Memória da escola. Memória da escola? O que ficou pra você do seu período de criança, Nossa, de escola? eu sempre dentro do meu lado... do lado da minha profissão, assim, memória da escola. Eu era uma criança que gostava muito de estudar, eu lembro que meus pais queriam às vezes, vamos almoçar em tal lugar, domingo eu não queria ir pra casa, porque tinha prova, muita responsabilidade e tal. Mas eu lembro da minha lancheirinha, tinha uma lancheirinha azul. Chegava um determinado momento da minha vida que não queria mais levar ali com 11 anos, 10 anos, estava na quinta série. Eu sempre fui na frente, né? E aí minha mãe, não, mas tem que levar porque é melhor pra vocês. Ela tinha essa ideia já, tadinha. Que ela levava era melhor do que vendia na cantina. No entanto, ela mandava bolacha, ela não tinha conhecimento. Mas o ímpeto de mãe, mas eu lembro que tinha uma lancheirinha azul, assim, na minha memória da escola, assim. Da lancheira. Você sabe que eu tenho memória até olfativa disso? De cheiro de lanche, de lancheira? Jura? É incrível, eu lembro né? que a minha mãe colocava até um plásticozinho assim pra não vazar. A garrafa, né? Eu lembro disso. Muito legal. Não sei, vocês lembram disso também? Quem que já usou lancheira aí, que tá assistindo a gente, já usou lancheira? Eu uso até hoje, né? Hoje eu uso... marmita. Eu sou marmiteira, né? Você acredita que... Quando eu trabalhei em Brasília como deputada federal, eu levava minha marmita. Aí eu tinha alguns colegas que falavam assim, eu não acredito que você traz marmita aqui. E os funcionários da Câmara já sabiam. E meus pratinhos vinham todos arrumadinhos aqui, com os legumes, não sei o quê. E às vezes quando eu ia comer, o pessoal falava, eu quero um igual da Poliana. Aí o pessoal olhava assim, ixi, esse daí é a deputada que traz, ela traz a comida dela. Aí o pessoal arregava, não acredito que você faz isso. Pois eu levava as minhas marmitinhas e que delícia. Eu penso assim, eu não sou obrigada a comer essas coisas que me fazem mal, eu vou levar o que eu gosto, o que eu fiz, que eu sei como eu fiz. E retomando, questão assim de alimentação escolar, é importante a gente oferecer cada vez mais alimentação de verdade também para as crianças, não é? A gente tem que entender que o lanche escolar não é uma guloseima, ele faz parte da rotina da criança. A criança fica cerca de 5 horas na escola, ela vai todos os dias para a escola, 5 vezes por semana ali pelo menos. Então esse lanche escolar ele vai fazer parte da rotina dessa criança.
rotina, é uma coisa que são hábitos que eles vão levar pro resto da vida. Quando a gente leva um lanche ali muito cheio de tranqueira, eles acabam liberando muita insulina, cai a glicemia rápido e ficam cansados. E aí não conseguem prestar atenção. Então, às vezes, a gente põe um lanche ali que deixa eles bioquimicamente, incompatíveis de fazer o que eu quero, que é prestar atenção. A gente se queixa, mas coloca ali um biscoitinho ali. Olha, a professora aqui vai dar um exemplo, que também foi uma luta minha nesse sentido, até em termos de estrutura de política pública. Almoço em escola. Olha, jóia a gente contribuir com almoço, com comida de verdade para as crianças. Só que almoço 9h30, 10 horas da manhã. Aquele prato de comida deliciosa, porque tem muita merendeira que capricha, que é aquele temperinho de mãe. Aqui em Taubaté a gente tem muitas mães que são merendeiras nas escolas. Eu vivi isso em Ubatuba, que ó, beijo para as merendeiras que trabalharam comigo em Ubatuba. A gente fez até um livro trazendo essas receitas, né, dessas trabalhadoras, dessas educadoras também das escolas. E assim, só que 9h30 da manhã, 10 horas da manhã, então a criança bateu lá, né, o pratão. O que dá na gente? Comeu um prato com arroz, feijão, vai? Ou um macarrão, uma carne, alguma coisa? Sono. Ou seja, desacelera a atividade cerebral, né, doutora? Eles ficam cansados, né? Ficam cansados. Até porque tem que fazer a digestão. Vai assimilar? Vai aprender coisa nova? Não vai, gente. Eu uso um exemplo assim muito... Por exemplo, se a gente for almoçar numa casa de massa, comigo tudo de massa, a gente vai passar a tarde inteira se arrastando no trabalho. Se a gente almoçar frango, salada, arroz e feijão, é outra tarde nossa, não é? Ou um ovinho mexido, né? Do que está sendo oferecido, né? O que a gente sabe que também é o quê? Gelatina. E nisso, olha, a gente fez todo um trabalho para levar esse horário do almoço o mais próximo do almoço e não do café ali da manhã, do lanche da manhã, né? E teve um resultado positivo, a gente tem visto isso, várias prefeituras se adequando, até um trabalho de muitas nutricionistas aí em vários congressos, fazendo esses apontamentos, com esses estudos, a necessidade de se adequar. Doutora, muito obrigada! Eu amei, pode me chamar mais vezes, eu vou conversar com você. A gente se deixar, a gente fica, né? Opa! Nossa live é a mesma coisa, é um prazer enorme, obrigada mesmo. Muito obrigada! E para você que assistiu a gente também, olha, muito feliz que você tenha participado conosco dessa conversa. Doutora Paola tem Instagram, Facebook também, né, doutora? Tem. E sempre trazendo informação de qualidade, conhecimento, ajudando inúmeras famílias. E espero que o que a gente conversou aqui tenha contribuído com você. E depois escreve nos comentários pra gente qual o conteúdo aqui que chamou mais a sua atenção, ou então o que você gostaria, já que a doutora Paola falou que vai voltar, está disposta a voltar, o que você gostaria de ver a gente conversando aqui para a gente contribuir e fazer, né, aí uma vida com mais sentido e com mais saúde para todos. Obrigada e até a próxima!